Bem, se me permitem, permitam-me cumprimentá-los a todos. Sejam bem-vindos a este museu, que é fantástico, e agradecer-vos, obviamente, o facto de estarem cá. Acho que hoje é um dia importante, nesta que é um período em que comemoramos os 100 anos após Amadeu. Como sabem, este período começou no dia 25 do mês passado e irá terminar quando a 12ª edição do Prémio Amadeu Sousa Cardoso, para o ano. Durante um ano, iremos ter aqui um ciclo de um período recheado a podermos falar, a perceber melhor este gênio amarantino que se fez ao mundo e que hoje temos um orgulho muito grande de falar dele. Mas hoje também é um dia importante porque temos aqui dois jovens, um deles amarantinos, e permitam-me cumprimentá-los, ao Jorge Pinto e ao Eduardo Viana, que hoje nos presenteiam com uma edição, algo que em Amarante não é costume acontecer, em que há aqui um cruzamento entre a literatura e as artes plásticas, um cruzamento fantástico, que é uma banda desenhada, que ainda há pouco falávamos, não é habitual em Portugal, não há uma grande expressão. E muitas vezes se confunde o que é isto, a banda desenhada, que é só para os miúdos, nada de mais errado, que na Bélgica, em que eles trabalharam muito lá, é diferente a forma como olhamos para a banda desenhada. Mas eu acho que hoje é um momento feliz, porque se calhar nós aqui em Amarante também iremos contribuir para uma mudança de filosofia da forma de vermos a banda desenhada, mas eu, acerca disto, irei, obviamente, ouvir atentamente o que estes dois jovens nos irão apresentar. Mas também dizer que para nós é um motivo de orgulho, porque este projeto, que coincide, felizmente, neste período dos 100 anos após Amadeu, em que aqui é contada a história que é Amadeu, a vida e obra entre Amarante e Paris, neste percurso que Amadeu se fez, em que permite realmente um novo olhar sobre Amadeu. Mas, como eu dizia, foi um amarantino, neste caso o Jorge Pinto, que durante a sua infância também ficou tocado de alguma forma por Amadeu, por aquilo que ele representava, e que hoje também lhe presta uma homenagem. Isto é fantástico. Aliás, quando começamos com este 100 anos após Amadeu, eu dizia, porque outras terras, como onde ele morreu, Espinho, também prestam homenagem, e eu dizia que é importante que o mundo lhe preste homenagem. Para nós, quantos mais se associarem a esta iniciativa, para nós é fantástico. Mas um amarantino que estava fora, mas que a saudade lhe bateu à porta e fez com que também pudesse contribuir com este trabalho, e, portanto, quero-vos agradecer aos dois o facto de nos permitirem podermos desfrutar e ter mais esta obra aqui ao nosso dispor. Pedia-vos que acarinhassem todas estas formas de expressão de arte, que é isso que estamos a falar, aquilo que hoje acontece e que irá acontecer seguramente noutros momentos. Os amarantinos é um público que tem essa apetência desde muitas décadas, por isso é que somos uma terra que nos distinguimos dos demais, também porque é uma terra, porque não dizer das mais bonitas que há no mundo, mas porque desde há muitos anos a cultura esteve no meio de nós, na forma mais bela de ver o mundo, através da literatura, através das artes plásticas, através da música, através da dança, através de tudo aquilo que realmente faz com que este território seja um território diferente. E que os amarantinos também faz com que eles sejam diferentes. A ver o caso aqui do Jorge, que nos presenteia com esta obra. E, portanto, eu irei passar a palavra, voltando a agradecer a disposição que teve de prestar também esta homenagem a Amadeu, que é bem merecido. Muito obrigado, Jorge, e muito obrigado, Eduardo, pelo vosso contributo.
Boa tarde, eu vou tentar projetar a minha voz o máximo possível. Tenho que agradecer em primeiro lugar a Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, não só por esta sessão, que enfim é grande, não é? Está imensa gente e neste local, tendo literalmente o Amadeu atrás de nós, é um certo peso de responsabilidade. Agradecer também o apoio que nos deu ao livro desde a primeira hora, quando eu pedi uma reunião e tínhamos apenas umas 2 pranchas completas da obra, mas desde esse momento o apoio foi total, portanto agradecer por isso. Agradecer também a vossa presença e vejo aqui imensa gente da minha família, que é uma família muito grande, portanto é um bom sinal. E vejo, eu estava agora a comentar com o Eduardo, uma responsabilidade acrescida também de ver imensa gente que participou na minha formação pessoal, desde logo os meus amigos, como é evidente, para lá da família, mas também na educação mais formal. Já vi aqui educadoras de infância, as auxiliares que me educaram também durante esse período, a minha professora da escola primária, a quem já me desculpei, porque a minha caligrafia se mantém a mesma e má, e professores de outras fases. Portanto, há uma certa responsabilidade que é assumida e que é assumida a partir do momento em que alguém amarantino, mesmo vivendo fora, decide escrever uma história mais ou menos biográfica sobre uma das figuras maiores da cidade, como é o Amadeu de Sousa Cardoso. E foi isso também que eu quis fazer ao escrever sobre o Amadeu de Sousa Cardoso, e é isso que faço até na própria dedicatória do livro. Eu dedico o livro à minha companheira, dedico ao meu irmão, ao meu pai, à minha mãe, e dedico à cidade de Amarante. Dedicar a Amarante é dedicar a todos vocês, a grande maioria dos que estão aqui hoje, é dedicar à cidade, é dedicar a tudo aquilo que me formou e que me faz ser, pegando um bocado na ideia que o Sr. Presidente estava a falar agora, um localista cosmopolita, porque eu gosto de dizer que politicamente eu não acredito em fronteiras. Eu acho que o próprio conceito de fronteiras é errado e é uma das razões pelas quais há tantos conflitos no mundo. Não acredito no Estado-nação, mas acredito no localismo. E acho que uma parte desse meu acreditar no localismo global se deve ao facto de ter crescido em Amarante, e o Eduardo faz questão de gozar comigo imensas vezes, acusando-me, entre aspas, de ser um orgulhoso amarantino, o que é verdade. Mas, entrando um bocado no porquê da banda desenhada e o porquê de uma banda desenhada sobre o Amadeu, sobre o processo em si, eu se calhar deixo o Eduardo falar, porque foi quem teve muito mais trabalho do que eu, como podem imaginar, mas eu conheci o Eduardo há 4 anos, 5 anos, em andanças políticas. Portanto, conhecemos na criação de um partido político e a partir daí partilhamos um blog onde eu escrevi alguns textos e o Eduardo fazia ilustrações, e eu desafiei-o um dia a escrever uma banda desenhada sobre uma história. E eu acho que até nunca te disse isto. Um dos elementos principais da história, agora que penso nisto, encaixa perfeitamente nisto do localismo. Um dos elementos principais da história era aquele relógio que está no Parque Florestal, aquele relógio aquele calendário com arbustos, que todos os dias é atualizado, não sei se ainda lá está ou não, mas era uma coisa que me marcou e que me marcava imenso em criança, e eu passava lá e achava aquilo extraordinário. Na minha cabeça era incrível como é que aquilo se adaptava todos os dias, como é que aquilo sozinho se mudava e mostrava os dias. E esse era o elemento, eu acho que nunca te contei isto, era o elemento principal dessa outra história que acabámos por nunca desenhar, nunca escrever, por uma razão muito simples. Em 2016 eu fui a Paris, à exposição retrospectiva sobre o Amadeu no Grand Palais, e foi uma espécie de choque, eu julgo que até no prefácio que foi como levar uma pancada na cabeça, porque foi efetivamente isso. As obras, o trabalho do Amadeu já conhecia relativamente bem, porque infelizmente, na altura, eu era obrigado a vir ao museu muitas vezes com o meu pai, arrastado. Se calhar até é um certo trauma que eu estou a espiar com este livro. A obrigação de vir aqui ao museu tantas vezes em pequeno, apanhava secas tremendas, mas se calhar foi isso que hoje me fez querer continuar a falar sobre o Amadeu. Mas naquela exposição, muito mais do que as pinturas, havia um cuidado extremo, estava muito bem curada a exposição, em mostrar o Amadeu Pessoa, ou pelo menos uma das vertentes do Amadeu Pessoa, porque era uma pessoa tão complicada, tão diferente e tão antagónica em tantas coisas, que falar do Amadeu como personalidade é muito complicado. Mas naquela exposição, como eu dizia, mostravam imensas cartas, imensas passagens de cartas, e foi ter consciência de que ele era tão bom escritor como era pintor, que eu acho que era, lendo as cartas que ele escreveu, que me fez quase sentir obrigado a escrever uma banda desenhada sobre o Amadeu. Muito provavelmente, na altura, estaria a ler uma outra banda desenhada biográfica sobre qualquer outro pintor, porque eu moro em Bruxelas e realmente a banda desenhada na Bélgica é um formato literário como qualquer outro, está plenamente ao nível dos romances
ao nível dos ensaios até académicos. É um formato literário de pleno direito. E ao perceber que o Amadeu, pintor, enfim, já sabia, era um dos maiores pintores portugueses, europeus e globais do século XX, mas que, para além disso, era uma personagem fascinante e com uma capacidade de escrita quase única, e que eu tentei adaptar e adotar na forma de muitos diálogos e muitas legendas usadas na própria banda desenhada. Porquê? Porque, melhor do que eu, melhor do que qualquer biógrafo, pôr o próprio Amadeu a falar dele próprio pareceu a melhor maneira. É claro que há uma certa liberdade artística, nem sempre é uma cópia ipsis verbis daquilo que ele escreveu, muitas vezes é próximo disso, nem sempre é exatamente no momento em que a ação se está a desenrolar que ele escreveu aquelas cartas, mas tentei encaixar o estado de espírito com o local onde ele estava e com o período da sua vida, porque ele teve vários períodos artísticos, ele dedica-se à pintura numa fase bastante tardia da vida, e nós aqui ao lado temos todos os desenhos e todas as caricaturas, que foi onde ele começou e onde começou a ganhar dinheiro também artisticamente. Ele dedica-se à pintura, eu julgo que só em 1908, portanto ele tem 10 anos de pintura, onde produz mais de 200 quadros, pelo menos entre os conhecidos. É uma coisa extraordinária. Mas, como eu dizia, foi esta personagem tão única, tão combativa e tão cheia de dúvidas que me interessou antes de tudo mais. Foi perceber que uma pessoa nascida exatamente 100 anos antes de mim, imigrada mais ou menos na mesma altura em que eu emigrei, mas se colocava exatamente as mesmas questões, que ao fim e ao cabo são as questões eternas e as questões que afligem todos aqueles que, por obrigação, por vontade, por interesse, pelo que quer que seja, saem do seu local e se sentem também, ao mesmo tempo, atraídas pelo seu local de origem e aquilo onde voltam a cada passo. O problema com ele, que eu acho que é o problema com muitos de nós, é certamente o problema comigo, é que no regresso, havendo que há sempre um certo conforto imediato e uma certa alegria, uma certa êxtase imediata, ao fim de muito pouco tempo, começa a haver também uma certa limitação. Eu não quero ser muito agressivo na palavra, porque enfim, não é uma coisa forçosamente unicamente negativa, mas há a perda do contacto com a cultura estrangeira, começando por aí, há a perda do contacto, no caso dele, com as influências estrangeiras que o influenciavam a ele, mas que também é bom dizer que ele próprio influenciava. E eu imagino a regressar, depois de estar na vanguarda artística, depois de ter uma das personagens que mais contribuía para definir o que viria a ser a arte das próximas décadas, regressar a Maynooth, regressar à sua idade, imagino que há de ter sido um grande choque, e foi, ele próprio escreve várias vezes. Portanto, foi, para vos dizer, a razão pela qual quisemos, porque eu, quando lancei o desafio ao Eduardo, não é que ele tenha colocado grandes dúvidas, ele responde-me num espaço de segundos, sim, adoro o Amadeu, vamos em frente. Portanto, a razão pela qual quisemos também retratar o Amadeu foi muito mais do que o Amadeu pintor, foi o Amadeu pessoa com dúvidas internas, e eu acho que isso passou bem para o argumento, porque o Eduardo, sem me dizer nada, teve a excelente ideia de nos fazer a surpresa, a nossa amiga editora, de apresentar esta capa, que eu acho magnífica e que descreve na perfeição aquilo que eu queria transmitir com a história. Eu queria mostrar uma pessoa muito dividida em muitas coisas, até políticas, não é? Porque ele politicamente era uma pessoa reacionária, ele viveu o 5 de outubro, não é? Vinha de uma família monárquica, ele próprio era monárquico, refere-o várias vezes. A família dele tinha ligações até ao Sidónio Pais, portanto, uma visão republicana mais ditatorial, se quiserem, mais autoritária, mas ao mesmo tempo, na vida artística, era o contrário. Ele afasta-se, em certa medida, dos amigos portugueses, também isto retratado numa das cartas que escreve, por eles andarem numa marcha atrasada, usando as próprias palavras do Amadeu. E ele achava que os amigos portugueses, de quem ele gostava muito e com quem conviveu nos primeiros anos em Paris, a certa altura estagnaram artisticamente. Ele disse, eu gosto muito de vocês, mas eu preciso de mais. Então, ele próprio toma esta... E todas estas divisões, até na Luz, quer dizer, a Luz que é aquele clichê que é muito verdadeiro, mas é um clichê de todos aqueles que saem de Portugal para o norte da Europa, dizem aquilo lá no norte não há nada, não se vê nada, é muito escuro. E ele diz isso logo nos inícios. Ele chega a Paris e ele diz, e corrige-me Eduardo se estiver errado, ele fala da luz anémica e de uma atmosfera pardacenta. Portanto, isto já há 100 anos, eram as coisas que o afligiam. Imagino que, sendo pintor, muito mais do que uma pessoa que não precise da luz para viver. E o Eduardo retratou isso perfeitamente na capa. E também daí a ideia do subtítulo, porque tínhamos um subtítulo, a proposta inicial do subtítulo era diferente, não era esta, mas achamos que este segundo título, para lá de Amadeu,
encaixava muito melhor na história e naquilo que estava representado na capa. Portanto, os nossos objetivos com isto, eu acho que é importante falar um bocado disso também, porque, uma vez mais, pegando nas palavras do Sr. Presidente, e foi uma das coisas que nos perguntaram várias vezes, porque felizmente, e provando o valor e o reconhecimento que já há do Amadeu Sousa Cardoso cá em Portugal, já demos uma série de entrevistas para rádios e para televisões, e uma pergunta que nos fazem recorrentemente é se é um livro para crianças. Porque, enfim, ainda há uma certa associação da banda desenhada ou da novela gráfica, como ele é apresentado, que é um dos submodos de banda desenhada, como estando associado a uma literatura mais infantil. Não é, ou seja, não é um livro juvenil de todo, até porque as cartas que ele escrevia tinham uma profundidade poética que exige uma certa competência intelectual, entre aspas, para as perceber ou para as compreender. Mas também não é uma banda desenhada de leitura difícil. Portanto, nós quisemos ter um livro o mais genérico e o mais abrangente possível, e foi por isso também que optamos, para aqueles que leem banda desenhada, terão compreendido imediatamente, por um formato muito clássico franco-belga, em que as caixinhas estão todas muito bem organizadas, umas a seguir às outras, não há de todo aquele formato mais à americana, formato comics, como é chamado no meio, onde há muitas explosões, onde as caixas entram umas nas outras. Não há. Portanto, é um livro para quem nunca tenha lido banda desenhada, não terá qualquer problema em ler este, porque ele está muito bem organizado, muito bonitinho, muito bem arrumadinho, porque foi a nossa intenção. Depois há uma série de segredos que eu não vou revelar, deixarei para aqueles que o conhecem melhor, porque nem toda a gente irá apanhar muitas das coisas, porque eram coisas que eu próprio não sabia, que descobri ao ler as biografias do Amadeu, nas quais me baseei para escrever o livro. Então nós quisemos pôr uma série de piscar de olhos numa página ou outra, para que as pessoas, ao lerem o livro, digam: eu estou a perceber o que é que ele está aqui a querer fazer, percebo porque é que isto está incluído aqui. Portanto, foi este processo engraçado, intenso. Pensem que isto começou há mais de 2 anos, portanto, eu julgo que visitei a exposição em abril de 2016, estamos em novembro de 2018, foi um processo longo, como são todos os processos de criação. Foi um processo que, muito mais importante que ter resultado neste livro, resultou numa amizade para a vida, da minha parte, julgo que recíproca por parte do Eduardo, entre mim e o Eduardo, com quem falava todos os dias, muitas vezes por dia, muitas vezes por noite. O Eduardo quase sempre escrevia-me de madrugada, imagino quando conseguia adormecer os filhos, e eu respondia-lhe só de manhã quando acordava. E foi uma coisa intensa. E uma outra curiosidade que eu partilhei agora ao entrar aqui no museu é que nós decidimos, ou a razão pela qual eu pedi ao Eduardo para termos uma contracapa vermelha ou em tons avermelhados, foi porque um dia eu estava tão obsessionado com o livro e que isto estivesse completo e terminado e produzido e à venda, que sonhei, mas isto há 1 ano e meio, já há imenso tempo, sonhei que estava o livro aqui à venda no museu, aqui naquela montra à entrada, e que era em tons de vermelho. Pronto, e era assim. E disse isso ao Eduardo: pá, Eduardo, eu tive um sonho, não sei se pela influência política, possivelmente, ou se pela influência da própria cor do museu. Disse: Eduardo, a contracapa vai ter de ser vermelha, porque eu já ouvi, portanto, quero que seja uma profecia que se autocumpre, temos essa possibilidade, façámo-lo. E um outro detalhe, mas isso é uma coisa que nós próprios não acertamos na razão, verão que na contracapa também há um pormenor de um dos quadros mais famosos do Amadeu, que é aquele Mucha, onde aparece escrita a palavra Mucha, que é uma espécie de olho, quer dizer, cada um vê ali o que quiser. E eu tenho a minha visão, não partilho com vocês para não vos influenciar o porquê de eu querer ter ali esta imagem, mas achamos também que seria bom ter este detalhe para que todos vocês possam, de uma maneira muito aberta, decidir aquilo que querem e também, porque é um bocado a ligação, a última página deixa um final quase em aberto. É claro que nós todos sabemos o final, não é? O Amadeu morreu há 100 anos, pouco mais que isso, com a gripe espanhola, com a gripe pneumónica, como muitas pessoas da sua família, porque foi uma catástrofe para o país, para o planeta até, mas para a família de Sousa Cardoso foi realmente uma coisa que matou, julgo, 3 pessoas, não é? Para além do Amadeu. Portanto, foi uma coisa que realmente teve um impacto profundo naquela família. Apesar disso, nós quisemos deixar um final mais ou menos aberto, mais ou menos poético, até na linha das cartas do próprio Amadeu, e que é o culminar também de uma série de elementos, e se calhar foi a única coisa ao longo do livro em que nós fugimos mais deste formato clássico de banda desenhada. É um certo elemento negro que ocupa toda a largura do livro e que vocês verão aparecer várias vezes, que eu no guião identifiquei como elemento X, né? Eu conheço o Sr. Eduardo, aqui entra um elemento X,
e que deixo também aberto a cada um de vocês o final. Portanto, é um livro que tem um final que cada um de vocês lhe quiser dar. Portanto, acho que da minha parte é só isto. Eu deixo o Eduardo agora falar do processo de produção propriamente dito do Amadeu. Termino apenas dizendo isso. Sinto-me aqui com umas certas toneladas sobre os ombros de pressão. Nós apresentámos o livro há um par de semanas no Festival de BD da Amadora, que é o maior festival de banda desenhada de Portugal, onde tínhamos um certo receio das críticas dos especialistas e dos profissionais da banda desenhada em relação ao livro. E eu aqui sinto um peso muito maior e um receio, se quiserem, muito maior em relação, por um lado, à memória do Amadeu, mas também, não menos importante, em relação à própria imagem e ao próprio legado até da cidade de Amarante, que será transmitido ou não com este livro. Portanto, espero que pelo menos cumpra isso e, como eu digo no prefácio, que respeite a memória do Amadeu e que seja um contributo, um pequeno contributo, é certo, mas que seja mais um contributo para que a memória do Amadeu pintor e do Amadeu pessoa seja também transmitida daqui em diante. É tudo, obrigado. Muito bem. Bom, eu não me vou alongar tanto como o Jorge, que descreveu bastante bem todo este processo e todas as nossas intenções com o livro. Infelizmente, bem, antes de mais, aliás, tenho que agradecer mais uma vez, tenho que relembrar os agradecimentos do Jorge, não só a todos os que vieram, está aqui uma casa incrível, uma quantidade de gente incrível, e todo o apoio que a Câmara deu, foi fantástico. Eu, infelizmente, entre aspas, eu não sou amarantino, como já perceberam. Eu sou um oeirense, /lisboeta, portanto, tenho uma distância geográfica a Amarante, mas o que é facto é que quando o Jorge puxou para isto, eu sempre tive... sou do mundo das artes, portanto, tive História da Arte, e este período de pintura acho que é muito celebrado no geral e gera um grande fascínio, foi uma época dourada de grandes pintores, e claro que o Amadeu fazia parte desse conjunto de grandes pintores que eu admirava, e quando o Jorge me falou nisto, claro que eu disse logo que sim, de cabeça, mas a responsabilidade caiu logo em cima de mim. Mas, de certa forma, o processo, isto começou há 2 anos, lá está, quando o Jorge foi a Paris ver a exposição do Grand Palais, e poucos meses depois, foi precisamente na altura em que nasceu o meu filho Luís, que está para aí a causar alguns estragos, de certeza, e eu pronto, estava muito embrenhado nessa fase muito intensa de início de vida, e o Jorge escreveu o guião assim, foi assim uma espécie de uma febre a Amadeu, uma coisa furiosa, escreve o guião em 2, 3 meses, quando eu começo a pensar, a entrar a sério no desenvolver este processo, porque nós somos principiantes, foi a nossa primeira obra de banda desenhada e, portanto, eu próprio tive que desenvolver uma certa metodologia. Aliás, o primeiro ano de Amadeu, destes 2 anos, foi um bocadinho um ano zero de começar a fazer a coisa. Depois o último ano, este último de 2017 para 2018, é que foi mesmo um ano de produção do livro. E eu logo nesse início combinei com o Jorge, o Jorge estava em Portugal e viemos cá e eu fui logo muito bem recebido pela família do Jorge, portanto eu também tenho que dizer que, de certa forma, ao longo deste processo, e viemos cá mais umas quantas vezes, já me sinto um amarantino de adoção, não é? Agora tenho esta responsabilidade, portanto, tenho esta responsabilidade cultural e isto hoje, como o Jorge disse muito bem, nós fizemos esta sessão no Amadora BD, claro que tínhamos este receio do género, de estar junto de grandes autores de banda desenhada, estar ali lado a lado, mas aqui é outra história, porque o Amadeu não é um mero autor, não é um mero pintor, é uma figura, é uma grande figura portuguesa, e estar aqui hoje com esta sala cheia e debaixo dos quadros, porque há assim uma espécie de este peso, estar sobre a luz dos quadros do Amadeu é um orgulho imenso, um desafio e uma responsabilidade gigante que nós nos metemos, uma loucura, como o Amadeu gostaria, acho que ele pelo menos dar-nos ia, ele não era, não sei se seria uma figura
mais simpático ou o mais amigável, como o Jorge disse, era uma pessoa muito exigente acima de tudo, e foi isso que fez também, que fez dele o grande pintor que era. Mas ele de certeza que nos dava pelo menos dava-nos pelo menos esse elogio de nos termos de cabeça, sem pensar muito bem no assunto, com toda a vontade, com todo o orgulho de estar a participar neste pedaço de história importante para esta cidade e para este país e para o mundo das artes. De certeza que ele nos concederia esse elogio e, portanto, muito obrigado por terem vindo. Agora é só voltar a gravar. Só para vos dizer o que nos aconteceu, uma das situações caricatas, no bom sentido, no Festival da Amadora, aquilo foi uma sessão com muito menos gente do que aqui, como podem imaginar, abriu-se depois perguntas ao público e a primeira questão, que nem era bem uma questão, quer dizer, uma série de elogios, nós ficámos logo assustados, à espera do mas, o mas chegou, mas era para nos dizer que a pessoa que estava a falar era neto do Domingos Rebelo, portanto, um pintor que eu julgo que também está representado aqui no museu, que nós também retratamos na banda desenhada porque é um dos amigos do Amadeu que aparece no despido, naquela representação dos Borrachos do Velázquez, e que já tinha lido o livro, que fez questão de ir à Amadora, trazendo fotografias de casa do seu avô e onde também viveu o Amadeu, para nos mostrar. Nós ficamos assim um bocado, isto realmente, a responsabilidade de trabalhar este período, este tema e esta pessoa é muito grande. Eu não sei se algum de vocês tem alguma questão, se algum de vocês é neto de algum outro amigo. O Eduardo Viana, este não é, embora seja homónimo, não é familiar, tanto quanto ele saiba, do Eduardo Viana, amigo do Amadeu, mas se houver questões, sintam-se à vontade para as colocar. Eu, como disse que a minha caligrafia era tão má, mandei fazer um carimbo, é mais fácil. Pois é. Muito obrigado mais uma vez. Os autores. Espero que gostem agora para ler o livro. Obrigado. E nós é que agradecemos.